A número legal, declara aberta a 5ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 4ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Antes de iniciar a nossa pauta de trabalhos, consulto o doutor Rafael Baldo, o indigno representante do Ministério Público de Contas, nosso procurador, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, excelentíssimos conselheiros, componentes dessa colenda da Câmara, doutor Sidney, doutor Márcio, doutora Procuradora da Fazenda, doutor Secretário-Geral, demais presentes. O Ministério Público tem interesse em sustentação oral nos seguintes itens. Seção estadual. Dr. Beraldo, itens 13 e 20. Seção municipal. Dr. Cittadini, itens 43 e 51. Dr. Beraldo, itens 55, 59, 75. Por fim, Dr. Márcio, itens 80, 83 e 95. Muito obrigado. Ok, foi anotado. Vamos à nossa ordem do dia. Sessão estadual, relato item 1, unidade gestora da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, 2012, já disponibilizei relatório. Falhas nos autos praticadas não apresentam-se a gravidade que possa comprometer as contas. A Secretaria respondeu todas as questões suscitadas, boa situação financeira, julgo regulares com as recomendações, as contas de 2012 da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. Também as suas unidades, excetua-se a decisão todos os atos pendentes de julgamento, sem prejuízo das recomendações que faço no voto, nos termos do artigo 35, do quitação ao secretário e aos ordenadores de despesa. O TC 1170 de 2012 trata de ordem cronológica, serviu de subsídio, deve permanecer apensado aos autos. Por fim, determina a fiscalização que verifique se tomadas as medidas aqui anunciadas. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 2 da pauta trata-se de contas, balanço geral da Fundação de Desenvolvimento Administrativo, Fundap 2013. No exame dos autos, desenvolveu diversas atividades, a Fundação desenvolveu diversas atividades que se coadunam com seus objetivos. Apresentou superávit financeiro, 23 milhões, patrimonial, 40 milhões. Desta forma, como bem destacou a assessoria técnica sobre o aspecto econômico, o déficit, que resultou de 1.673, correspondeu a 0,98, não implicou em desequilíbrio das contas. Acolho as manifestações favoráveis e voto pela regularidade das contas da Fundação para Desenvolvimento Administrativo, quitando-se os responsáveis nos termos do artigo 34, com as recomendações que propõe a auditoria. Em discussão, votação aprovado. Itens 3 a 7 em conjunto. Tratam-se de contratos, prestações de contas e convênios. Todos tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa, de PFE e do Ministério Público. Meu voto vai no mesmo sentido da regularidade dos presentes atos com as recomendações. Quanto ao item 3, voto pela procedência parcial conforme a íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 8 da pauta, recurso ordinário da FDE. Respeitável decisão julgou irregular aditivos. Relatório disponibilizado em preliminar conheço. No mérito, a tese que fundamenta a pretensão recursal não é apta a elidir a decisão. A matéria é bastante conhecida, não há como aceitar o argumento do apelo, trata-se de tantas vezes já afastado por esse tribunal. Portanto, acompanho a instrução, voto nega provimento ao presente recurso. Em discussão, votação aprovada. Agora o conselheiro Sidney Beraldo, itens 9 a 22. Senhor presidente, Dr. Roque Cittadini, senhor conselheiro
substituto auditor, Dr. Márcio Martins Camargo, representante da Procuradoria da Fazenda, doutora Cláudia Dávila Nicolau, do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Baldo, senhor secretário, Dr. Sérgio, senhores funcionários. Relato em conjunto os itens 9 a 11, senhor presidente. O item 9 versa sobre balanço geral da Agência Metropolitana da Baixada Santista, exercício 2012. O item 10 trata das contas da Fundação de Apoio e Tecnologia do exercício 2013. E o item 11 cuida das contas da Fundação Editora da Universidade Estadual Paulista, exercício 2012. Relatórios individualizados já disponibilizados. As três contas encontram-se em boa ordem, não tendo a fiscalização encontrado deficiências sobre o aspecto econômico-financeiro que pudessem comprometê-las. Assim, acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da matéria, com as ressalvas assinaladas com relação ao item 10. Em discussão. Votação aprovado. Também em conjunto, item 12 e 14 e o 13, solicitação de sustentação oral do Ministério Público de Contas. Então, relato item 12 e 14. O item 12 diz respeito a contrato precedido de pregão eletrônico celebrado pela Secretaria da Administração Penitenciária e a Vivo Sabor Alimentação Limitada para a prestação de serviços de alimentação preparada aos presos do Centro de Detenção Provisória de Piracicaba. E o item 14 versa sobre contrato precedido de concorrência e de 3 termos de aditamento celebrados pela EMAI, Pirapora Energia S.A. e a consórcio PCH Pirapora, tendo por objeto a obras de construção de pequena central hidrelétrica na barragem de Pirapora. Nos 2 casos eu acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade das matérias em exame, com as advertências assinaladas em relação ao item 12. Em discussão, votação aprovado. O item 13 trata de termos aditivos a contratos celebrado pela Sabesp e o consórcio Capelano Limitada. A instrução também é favorável. Eu gostaria de ouvir a manifestação do nobre representante do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Baldo. A palavra, Dr. Rafael. Muito obrigado, Vossa Excelência. Tem-se, no caso, a licitação e contratação destinada a obras do sistema de esgotos sanitários, no valor inicial de R$ 15.412.000, afirmado em 6 de novembro de 2008, com prazo de 721 dias. Ao longo da execução contratual, despontou-se a necessidade de celebrarem-se vários termos aditivos. E aqui reside o ponto controverso da demanda. O primeiro e o terceiro aditivos visaram alteração de índices e de critérios de reajuste e índices financeiros, não terão drasticamente o objeto contratual. Por outro lado, os demais aditivos ou visaram a prorrogação excessiva do prazo de execução contratual pelos seguintes períodos: mais 240 dias, mais 180 dias, mais 150 dias. Os outros 3 aditivos buscaram acrescentar preços complementares. Segundo consta do relatório, esses aditivos buscaram, abre aspas, acrescentar ao contrato valor X, equivalente a 23%, passando o valor total de 15 milhões para 19 milhões, bem como incluir preços extracontratuais de serviços complementares não previstos inicialmente, no montante de R$ 2.251.630, sem a necessidade de modificação do valor total do ajuste, por haver saldo contratual a ser executado. O 9º termo aditivo, ele retrata bem essa cisão realizada ao longo dos aditivos, porque, além de ter acrescentado 23% do valor do objeto contratual, em virtude dessa modificação de quantitativos, acrescentou mais R$ 2 milhões
em decorrência desses serviços extras complementares. Na opinião do Ministério Público, essa cisão entre alteração do quantitativo, por um lado, e acréscimo decorrente de preços complementares, implica senão uma manobra para burlar a aferição dos quantitativos mínimos de 25% ou 50%. Se somarmos os R$ 3.696.051,36, que corresponde a 23,89%, aos R$ 2.251.630,84, aferiríamos ao resultado de R$ 5.947.682, o que implica um valor total de 38,51%, extrapolando, portanto, o limite de 25% de acréscimo e de alteração contratual. Não há, para o Ministério Público, a possibilidade de promover tal cisão. A justificativa da origem é que esses preços extracontratuais decorreriam de novos serviços que não foram previstos. Desponta uma situação problemática. Ou, por um lado, somos forçados a reconhecer um erro gravíssimo de projeto básico que implicou 3 alterações contratuais, ou, por outro lado, somos forçados a reconhecer que houve um extrapolamento do quantitativo na ordem de 38%. Ao verificar o motivo que teria implicado esse acréscimo de preços complementares, verificamos que todos referem-se a obras que poderiam ter sido a priori identificadas pela própria administração pública, observando o critério do homem médio, porquanto não decorreram de falhas geológicas ou de outros fatores imprevisíveis que poderiam implicar uma renovação drástica do projeto básico. Exemplo, temos a execução de proteção mecânica para uma certa manta, execução de camada de ranchão e lastro de bica corrida, a alteração no sistema elétrico. São esses os fatores que poderiam ter sido a priori identificados pela administração pública do que decorre o erro no projeto básico. São circunstâncias normalmente previsíveis pelo critério do homem médio. Então, o Ministério Público acredita que houve, no caso, uma manobra da administração pública no intuito de refutar a observância dos limites quantitativos. Todo esse parecer ministerial ele se pauta no postulado hermenêutico de que vivenciamos uma crise hídrica no Estado de São Paulo. Daí a necessidade de procedermos um zelo redobrado nas contratações do setor. Um segundo postulado que pauta esse entendimento ministerial decorre da necessidade de aplicação conjunta dos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da 866 às 2 alíneas do inciso 1. Vale dizer, o limite de quantitativos de 25% e 50% deve ser aplicado não só para fins de alteração dos quantitativos, mas igualmente em circunstâncias que ocorrem modificação do projeto básico. Isto porque a interpretação das alíneas A e B indica que a linha A refere-se a obras, ao passo que a linha B refere-se a bens e produtos. Assim, consagra-se uma interpretação holística que implica a aplicação in totum dos limites de 25 e de 50, tanto nas hipóteses de modificação de projeto básico, quanto nas hipóteses de alteração de quantitativos de bens e serviços. Com isso, temos aqui a consagração de um limite de uma alteração contratual que atingiu aproximadamente 38%, em decorrência dessa somatória entre o limite, a alteração dos quantitativos na ordem de 23%, mais esses 2 milhões a título de preços extra-complementares. É por isso que o Ministério pugna, Vossa Excelência, pelo julgamento de irregularidade do certame, pugnando igualmente pela aplicação de multa ao responsável, em virtude da violação do artigo 65, parágrafos 1º e 2º, nos termos do artigo 104, inciso 2, da nossa lei orgânica. Muito obrigado. Conselheiro Sidney Beral tem a palavra. Bom, cumprimento o nosso procurador, representante do Ministério Público, pelos argumentos aqui trazidos, embora estes pontos tenham sido bastante justificados aqui pela defesa, e já existe casos em que a Sabesp também acrescentou aditivos justificando o aumento de preços, já tenham sido votados favoravelmente, a instrução também é favorável, mas eu vou retirar de pauta para analisar com mais profundidade os argumentos trazidos aqui pelo Ministério Público. Ok, é regimental. Retirado, portanto, de pauta o item citado. Vossa Excelência continua com a palavra.
Também em conjunto, relato os itens 15 a 19, senhor presidente. Os referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos. O item 15, repassados pela Secretaria de Economia e Planejamento, DAD, à Prefeitura de Igaraçu do Tietê, para a construção de auditório e anfiteatro. O item 16, repassados pela Secretaria da Saúde, a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, para a prestação de serviços médico-hospitalares. O item 17, pela Secretaria de Gestão Pública, a Prodesp, para custear serviços de terceiros contratados no programa Poupa Tempo. Nos itens 18 e 19, pela CDHU, a Prefeitura de Nova Campina, para a produção de 100 unidades habitacionais. Relatórios individualizados já disponibilizados. O meu voto acompanha a instrução favorável, no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão. Votação aprovada. Eu relato em conjunto os itens 21 e 22, que o item 20, o recurso ordinário, também com um pedido de vista do Ministério Público. Eu vou relatar, como estou previsto aqui relatar em conjunto do 20 a 22, eu vou relatar o item 21 e 22, depois voltamos para o item 20. O item 21 e 22 tratam de recursos ordinários interpostos também pela Unesp, em face de sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato, celebrados para a aquisição de uma mini carregadeira, o que considerou procedente a representação apresentada por Brasil S.A. Exportação e Importação. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto assim pelo desprovimento dos recursos, mantida em todos os seus termos, as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. O item 20 também trata de recurso ordinário interposto pela Unesp, em face de decisão que negou o registro a ato de admissão de Renato Fonseca Brandão. A decisão singular do conselheiro Cláudio de Alvarenga, as razões de decidir afronta a deliberação do TC 32.275.026 de 2001, pois o posto de trabalho foi criado por lei e nem demonstrado que já existia antes da Constituição Federal de 1988. Cargo, portanto. Passo a palavra ao Dr. Rafael Baldo. Dr. Rafael tem a palavra. Obrigado, Vossa Excelência. No caso, temos um julgamento, uma situação que acredito que hoje, na seara de pessoal, consiste o calcanhar de Aquiles das três universidades, USP, Unesp e Unicamp. São várias situações em processo de admissão de pessoal em que analisamos o novo provimento de cargos criados por ato infralegal. Isso posteriormente à Constituição de 88, que exige a criação de cargos mediante lei. No presente caso, nas razões recursais, alegou-se que este cargo já teria sido criado lá em 1970. A universidade alega o seguinte, que o cargo tinha sido criado em 1970, ele tinha sido ocupado por um servidor que se aposentou em 85. Esse cargo, ele compunha a Faculdade de Letras e Filosofia, e que ao longo dos anos ele veio a ser incorporado em outra cadeira, na área da saúde. Esse primeiro servidor que ocupou o cargo criado por lei em 1970 foi vago em 1985. É a última informação que temos. A alegação da origem é que, depois da Constituição de 88, por volta de 1998, quando houve a nova admissão, é que ele foi reaproveitado. Desde lá de 85 tinha uma vacância e ele foi reaproveitado e houve um novo provimento. O que aconteceu de 85 até aproximadamente 98? Por que esse cargo ficou em vacância tanto tempo?
A origem justifica alegando que uma resolução, veja, ato infralegal, de 1988 da Unesp teria promovido uma reestruturação de toda a universidade, de modo que esse cargo ele teria mudado não só de departamento, de cadeira, de modo a servir agora não mais a primeira faculdade de filosofia, mas agora uma outra finalidade, um outro serviço totalmente distinto. Só confirmando, de fato, o cargo ele foi criado por lei para a Faculdade de Filosofia, o servidor se aposentou em 85, depois esse cargo foi reenquadrado como auxiliar de biotécnico, em virtude dessa resolução. O foco, no meu entendimento, é a impossibilidade de se promover uma alteração na estrutura organizacional da Unesp por meio de ato infralegal. A Constituição de 88, em seu artigo 61, exige lei específica para criação de cargos. E é isso que o tribunal vem rebatendo no lastro da deliberação 32.275 de 2001. Por outro lado, qualquer outra alteração na estrutura pode ser realizada até mesmo por ato infralegal, mas tem que ser decreto normativo autônomo, como precitua o artigo 84. Vale dizer, a autarquia não poderia realizar por resolução um ato que incumbiria pelo menos ao governador do Estado. Não há que se falar que a autonomia universitária do artigo 207 poderia legitimar a violação da Constituição em seu artigo 84, de modo a substituir pelo menos o decreto por uma resolução, vale dizer, por um ato infralegal. Não é possível, então, o que o Ministério tem se preocupado nos últimos meses é essa tentativa, essas inúmeras manobras que as 3 universidades têm realizado, principalmente a Unesp, de tentar resgatar de um histórico de cargos, uma reformulação de toda a sua estrutura para revalidar, fazer todo uma transição, uma transferência, uma reestruturação por ato infralegal. Um dos argumentos da origem é que a Lei Complementar 1076 de 2008 teria criado inúmeros cargos para tentar convalidar esses vícios apurados dentre a Constituição de 88 até a Deliberação 32.275. O que me espanta é que, na prática, tem se verificado que essa lei, não raro, há fortes indícios que essa lei tem servido não só para regularizar essas situações indevidas do passado, mas também para realizar novos provimentos. Tanto assim é que, recentemente, por sugestão do Dr. Cittadini, houve a instauração de um processo exatamente com o intuito de verificar o provimento desses cargos, diante da possibilidade de ter uma replicação virtual do aparato administrativo. Eu não só convalido todos os cargos antigos e ilegais criados por ato infralegal, mas também dou um novo provimento. Eu estou replicando a máquina administrativa, o que é muito prejudicial ao aparato administrativo, principalmente no que tange a despesa de pessoal. Sabemos que um dos graves falhas da gestão das 3 universidades são as despesas de pessoal. E talvez um dos motivos esteja exatamente aí, na falta de controle dos cargos por ela criados, principalmente aqueles criados por ato infralegal. É por isso que o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, Vossa Excelência, mantendo, assim, na íntegra, a sentença proferida pelo douto conselheiro Cláudio Alvarenga. Muito obrigado. Conselheiro Beraldo, Vossa Excelência, contou com a palavra. Cumprimento mais uma vez o representante do Ministério Público, doutor Rafael, pelos argumentos aqui trazidos. Como o voto contempla as preocupações e os argumentos trazidos aqui pelo nobre representante do Ministério Público, eu gostaria de submeter aos senhores conselheiros o meu voto no sentido do desprovimento do recurso e mantido em todos os termos as decisões impugnadas. Ok. Em discussão, apenas faço referência, o doutor Rafael lembrou que eu havia pedido uma auditoria especial nas 3 universidades a propósito da situação que se criou depois de 88, que eles, numa interpretação absolutamente rasteira de autonomia, eles disseram que, a partir daquele momento, a universidade, além de ter dinheiro, ainda podia criar o cargo que quisesse. E passaram, por decisões dos conselhos universitários, a criar cargo, fazer resolução, criar cargo. Até que houve um problema conosco, e aí eles combinaram de, a partir daquele momento, não criariam mais cargo,
procurariam uma lei, porque nós dissemos que o cargo tinha que ser criado por lei. E a minha suspeita era de que aquele enxame de cargos criado naquele período, criado sem base em lei, continuasse a ser provido mesmo depois da aposentadoria dos funcionários que originalmente ocuparam os cargos. Me informa o doutor Sérgio que a auditoria se terminou e se constatou que era verdadeiro. Quer dizer, realmente eles estão ressuscitando um cargo que eles criaram ilicitamente, à margem da lei, sem nenhum amparo legal. Eles criaram os cargos e eles, agora que as pessoas estão se aposentando nesses cargos, ao invés de fazer o que prometeram aqui de pé junto, que eles nunca cumprem o que eles prometem, as 3 universidades, eles prometeram aqui, eles estão reaproveitando esses cargos para novas nomeações, indefinidas nomeações, o que é um caso gravíssimo. Eu apenas faço essa lembrança, estou de acordo com o voto de Vossa Excelência que não dá provimento, faço essa lembrança porque foi citado pelo eminente representante do Ministério Público. Continua em discussão, em votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Márcio Martins de Camargo. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público, senhora procuradora da Fazenda, senhor diretor-geral, demais presentes. No item 23, em exame às contas apresentadas pela Agência Metropolitana de Campinas, Agencamp, relativas ao exercício de 2008, a TJ chefia PFE e SDG pela irregularidade. O extenso relatório já foi antecipado na íntegra a Vossas Excelências. Consoante a instrução dos autos, impedem a aprovação destas contas as divergências não esclarecidas nos registros contábeis da autarquia. De fato, subsistem não esclarecidas as diferenças apontadas em relação aos recursos do Fundocamp, uma vez que as notas de empenho referentes aos recursos transferidos divergem do valor de aportes informados pelo Banco Nossa Caixa, que divergem das peças contábeis. Relevo os demais apontamentos. E ante o exposto, em razão das divergências não esclarecidas nos registros contábeis, retirando atributo que lhes é inerente o da confiabilidade, voto pela irregularidade das contas da Agência Metropolitana de Campinas relativos ao exercício de 2008 e aplico à dirigente senhora Ieda Maria de Oliveira Lima multa equivalente a 200 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. Item 24, em exame às contas prestadas pela Fundação CESP relativas ao exercício de 2010. A TJ chefia PFE e SDG pela regularidade das contas. Contas em boa ordem, compartilho das opiniões que concluíram pela aprovação das mesmas. Na conformidade das manifestações favoráveis, meu voto é pela regularidade das contas da Fundação CESP relativas ao exercício de 2010. Em discussão, votação, aprovado. Itens 25 a 28 em conjunto, senhor presidente. Ok. A instrução é unânime pela regularidade. Item 25 trata de licitação em contrato firmado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e a empresa TMV Engenharia e Construções Limitada, visando a realização de serviços e instalações de cenotecnia nas fábricas de cultura. O item 26 trata de convênio firmado pela Secretaria do Estado da Habitação com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo para a construção de 24 unidades habitacionais e Centro de Convivência do Idoso do município de Jaú. Item 27 trata do termo aditivo ao convênio firmado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia com a Prefeitura de Botucatu para a realização de obras de infraestrutura do Parque Tecnológico de Botucatu. Item 28 trata de licitação em contrato firmado pela Diretoria Regional de Ensino da região de Diadema e a empresa Interativa Service Limitada para a prestação de serviços de manipulação de alimentos e preparo de refeições para os alunos da rede estadual de ensino. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame. Em discussão, votação, aprovado. Item 29, em exame, inexigibilidade de licitação
contrato, termos aditivos de prorrogação de prazo e de acréscimo de serviços, termo de retificação e ratificação, termo de recebimento de projeto e termo de devolução da garantia. Atos esses relativos a ajuste celebrado entre a Superintendência do Espaço Físico da USP e Castro Melo Arquiteto Limitada, objetivando a elaboração do projeto executivo para a transformação do velódromo em arena multiesportiva do Centro de Práticas Esportivas da USP, CPUSP. Inicialmente, fiscalização ATJ, PFE e MPC manifestaram-se pela regularidade da inexigibilidade da licitação e do contrato, tendo então a matéria sido submetida a exame de conhecimento e diferida a apreciação de mérito. Posteriormente, vieram os termos aditivos. A fiscalização procedeu à instrução dos aditivos e opinou pela irregularidade dos mesmos. Apontou que não são aceitáveis as justificativas para o primeiro e segundo termos aditivos de prorrogação de prazo, bem como para o primeiro termo aditivo de acréscimo de serviços, aduzindo que as razões decorrem de fatos previsíveis à época da assinatura do contrato. Após a apresentação de justificativas, a assessoria técnica e a PFE manifestaram-se pela regularidade dos aditivos. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade dos aditivos de prorrogação, por não acolher suas justificativas, bem como pela irregularidade do aditivo de acréscimo, por não ter havido detalhamento dos preços unitários da majoração e tão pouca demonstração da compatibilidade desses preços unitários com o praticado pelo mercado. É o relatório. A inexigibilidade da licitação tratada nestes autos encontra amparo nas disposições legais, além de ter sido satisfatoriamente demonstrada a singularidade do objeto. Ademais, há manifestações pela regularidade por parte da fiscalização, da assessoria técnica e da PFE, razão pela qual devem ser acolhidos tais pronunciamentos como razão de decidir, com a declaração da regularidade da inexigibilidade da licitação e do contrato. No que tange aos aditivos de prorrogação de prazo, razão assiste a assessoria técnica quando propõe o acolhimento das justificativas da administração, vez que as razões apresentadas pelo administrador são coerentes e compatíveis com aditivos que visaram tão somente prolongar o prazo da execução. Já no tocante ao aditivo de acréscimo de serviços, não houve qualquer demonstrativo da composição do valor total de majoração do contrato, e tampouco houve qualquer justificativa para os valores que compuseram este acréscimo, e nem mesmo a peça de defesa foi suficiente para tanto. Em relação aos demais termos, devem eles ser apenas conhecidos, por não terem representado a assunção de nova obrigação. Ante o exposto, eu voto pela regularidade da inexigibilidade de licitação do contrato e dos termos aditivos de prorrogação de prazo, pela irregularidade do termo aditivo de acréscimo de serviços e pelo conhecimento do termo de retificação e ratificação, do termo de recebimento de projeto e do termo de devolução da garantia. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, itens 30 e 31. Instrução unânime pela regularidade. Item 30. Trata de prestação de contas do exercício de 2010 decorrente de convênio firmado pela Secretaria Estadual do Ensino Superior com a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, para a construção de 2 laboratórios no campus de Limeira. O item 31 trata de prestação de contas do exercício de 2011 referente a convênio firmado pela Secretaria do Estado da Educação através da Diretoria Regional de Ensino de Registro para a manutenção do programa de transporte de alunos da rede estadual. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias em exame, voto pela regularidade de todos os atos praticados. Em discussão, votação aprovada. Item 32. Em exame recurso ordinário interposto pelo senhor Valdomiro Porto da Silva contra a sentença que julgou irregulares prestações de contas de adiantamentos levados a efeito no âmbito da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, Gabinete do Coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, no exercício de 2009, condenando os responsáveis ao recolhimento da importância impugnada com os acréscimos de lei. A decisão teve por fundamento falhas apontadas atinentes a notas fiscais emitidas pelas empresas prestadoras do serviço. A assessoria técnica, sua chefia, PFE e o Ministério Público de Contas opinaram pelo conhecimento e pelo não provimento. SDG manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso. É o breve relatório. Em preliminar, recurso em termos, dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, verifique inicialmente que nos autos não foi aplicado o disposto no parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Complementar 709/93,
que prevê que o responsável, cuja defesa for rejeitada pelo Tribunal de Contas, será notificado para, em novo e improrrogável prazo estabelecido de conformidade com o regimento interno, recolher a importância devida. Verifiquei ainda que não restou definida a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão impugnado, conforme prescreve o inciso 1 do artigo 30 da citada Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Diante do exposto, sem entrar no mérito do recurso, eu voto pela desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao gabinete do relator para as providências cabíveis. Em discussão. Votação. Aprovado. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cláudia Nicolau, digna representante da Procuradoria da Fazenda, passamos à nossa ordem do dia, sessão municipal. Como costumeiramente fazemos nessa Câmara, antecipamos os julgamentos daqueles que ocorrerão sustentação oral, né? Então, cito o item 75, relator o conselheiro Sidney Beraldo, recurso de Margarete Rose de Oliveira. Dr. Cleiton Machado Valério da Silva. É o item 75, Excelência. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra para o relatório. Então, após ele fala, você fala. Por último, depois da defesa? Sim, mudamos o regimento. Mudou o regimento. Mudou? Era antes, agora é depois. Ué, e não me avisaram? Agora eu sou contra. Minuto aí, senhor presidente. Eu não estava preparado para o item. Realmente esse computador está lento hoje. 75. O item 75 trata de recurso ordinário interposto por Margarete Rose de Oliveira Grout, ex-prefeita de Olambra, em face de decisão que julgou irregulares 4 contratações por tempo determinado para as funções de serviços gerais, realizadas no exercício de 2012, que foram julgadas irregulares, e aplicou multa de 360 UFESPs ao responsável. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Gostaria de ouvir a manifestação do nobre advogado. Palavra do Dr. Cleiton Machado Valério da Silva. Ilustríssimo conselheiro Antônio Roque Stadini, Dr. Sidney Beraldo, Dr. Márcio Martins de Camargo, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, Dr. Rafael, demais servidores da Casa. Cumprimento a todos e passo a defesa dos atos de admissão de pessoal realizados no exercício de 2002, decorrentes do processo seletivo 02-2011. Excelências, o que me motivou a realizar a presente defesa oral é a possibilidade de evitar uma grande injustiça que se cometerá com a senhora Margarete de Oliveira Grout. Nesse caso concreto, o Tribunal de Contas não apurou nenhuma irregularidade e nenhuma ilegalidade nos atos de admissão de pessoal em exame. O que ocorreu no caso concreto foi a falta de apresentação de alguns documentos pela atual gestão, e, em decorrência disso, houve decisão pela ilegalidade e aplicação de multa recorrente. A Unidade Regional de Mogi Guaçu encaminhou uma solicitação de documentos à Prefeitura, solicitando edital, publicações, classificação, desistência, os termos de ciência e notificação, e a Prefeitura de Olambra respondeu tal ofício, alegando que não possuía tais documentos. Em decorrência disso, foi aberto o prazo de defesa e a recorrente
alegou que, de fato, não possuía tais documentos, tendo em vista que encerrou sua gestão em 31/12/2012. E apresentou aí os elementos que poderiam ser utilizados de fundamentos para, então, julgar legais os atos de admissão de pessoal. No entanto, sobreveio a decisão do Dr. Márcio Martins de Camargo, cujo trecho da decisão eu peço vênia para ler. Decisão. As justificativas apresentadas pela responsável não têm o condão de suprimir a documentação sonegada à fiscalização. Verifica-se em notícias veiculadas pela imprensa ou em simples consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que as alegações da atual administração de que os documentos requeridos pela fiscalização foram subtraídos do município parecem fundamentadas. A ex-prefeita é ré, entre outras, em 11 ações civis de improbidade administrativas. E segue nesse fundamento. O fato, Excelência, é que, ao analisar as admissões do exercício de 2012, a Corte não aprofundou-se em verificar se, de fato, as admissões ocorreram de modo legal. Se fundamentou a decisão a partir do fato de não terem sido apresentados os documentos e, sobretudo, sobre questões que não estão diretamente relacionadas aos atos de admissão de pessoal. Não existe nenhum indício, apesar de constante da sentença, de que foi a recorrente, que furtou os documentos da Prefeitura. Também não existe nenhum indício de que os documentos que a Prefeitura alega ter sumidos se tratem do processo seletivo 02/2011. Existe no município de Olambra um inquérito policial que foi instaurado em decorrência dos fatos ocorridos no início de 2013, e nesse inquérito a ex-prefeita sequer foi intimada para prestar depoimento. No que se refere às ações civis mencionadas na decisão, são ações que estão no seu início, onde, na grande maioria delas, a recorrente aqui sequer foi notificada para a apresentação das alegações preliminares. Não obstante tal fato, não é o fato dela ter algumas ações civis em seu nome que seria motivo para chegar à conclusão de que a documentação não foi apresentada ao tribunal por livre e espontânea vontade. De fato, a recorrente não possui tais documentos. Ela encerrou sua gestão dia 31/12/2012 e não mais voltou na Prefeitura. E não trouxe consigo um arquivo inteiro da Prefeitura. De fato, ela não tem os documentos referentes ao processo seletivo 02/2011. A defesa apresentada tentou demonstrar à Corte que existem elementos, sim, para julgar regulares as admissões aqui analisadas. As admissões que estamos analisando decorrem do processo seletivo 02/2011. Esse mesmo processo seletivo deu ensejo a algumas admissões que foram realizadas em 2011. E, através do processo 2596-00312, o Tribunal de Contas validou regular o processo seletivo e considerou regulares as admissões realizadas em 2011. Restaria, então, aqui observar se foi verificada a ordem de classificação, uma vez que o processo seletivo já foi considerado regular. Como a recorrente não possui elementos para comprovar tal fato, bastaria uma simples consulta no sítio do próprio Tribunal de Justiça para verificar que não existe nenhuma ação contra a Prefeitura incidente sobre tal processo seletivo, no sentido de tentar aí, alegar que houve inversão da ordem de classificação. Tais elementos, por si só, seriam suficientes para demonstrar que não existe nenhum ato ilegal ou irregular que permita o julgamento de ilegalidade das admissões em exame. Outros fundamentos foram apresentados na defesa como indícios de que os atos praticados pela recorrente são, de fato, regulares, posto que essa Corte de Contas já julgou regulares as admissões analisadas nos processos 2337, 00310, 1461, 00311, 2597 e 00312. Todos esses casos são casos de admissões de pessoal que foram realizados pela senhora Margarete de Oliveira Grotti e que foram validados como regulares, trazendo aí a ideia de que ela sempre tentou praticar os atos dentro da legalidade. Outro caso que eu trago como fundamento e indício de irregularidade é uma situação exatamente idêntica à que estamos analisando hoje e que já foi julgado pela Corte. O TC 1722-989-14
ele trata de atos de admissão de pessoal, também por tempo determinado, realizado no exercício de 2012. Nesse caso, houve o mesmo problema. A unidade de Mogi Guaçu solicitou documentos à Prefeitura, a Prefeitura respondeu que não possuía tais documentos, mas o doutor Alexandre Mani Figueiredo Sarquis houve por bem julgar legais as admissões, considerando que, trecho da decisão, diverge das manifestações dos órgãos técnicos da Casa. Com efeito, a origem logrou demonstrar a verossimilhança de suas alegações quanto ao respeito da ordem de classificação. Pois bem, as alegações apresentadas no TC 17.22.989.14 são basicamente as mesmas apresentadas no presente feito. No entanto, temos uma decisão pela legalidade e uma outra decisão que hoje se recorre, onde, além de ilegais as admissões, foi aplicada uma multa considerada gravosa de 360 UFES, com base no inciso 5 do artigo 104, que trata de sonegação de processo, documento ou informação em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas. A senhora Margarete de Oliveira Grotti em nenhum momento sonegou nenhuma informação ou processo. De fato, ela não possui os documentos requeridos pela Unidade Regional de Mogi Guaçu. É com base em tais alegações e tais elementos que eu requeiro o provimento do recurso para o fim de considerar legais os únicos quatro admissões de pessoal analisadas nesse processo e que se cancele essa gravosa multa que foi aplicada à recorrente, que de fato não tinha documentação a apresentar para o Tribunal de Contas. Obrigado. Agora passa a palavra ao Dr. Rafael Baldo, representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, Vossa Excelência. Doutor Relator, gostaria de lembrar que o caso em questão foi retratado no Fantástico. Lembro que logo no início do ano de 2013, em janeiro de 2013, nas primeiras edições do Fantástico, passou-se a grave questão do quanto é problemática a transição de governos. E lembro que o mote, o grande núcleo central da reportagem, foi a situação calamitosa do município de Olambra. Na ocasião, a reportagem retratou o sumiço de tratores, mesas, impressoras, vasos sanitários, para além de toda a documentação do município. Isso estou falando de uma reportagem do início de janeiro de 2013, quando tinha acabado de tomar posse a nova gestão municipal. Preocupados com a situação, eu, o Dr. José Mendes e o Dr. Rafael Neumann fomos, por intermédio do tribunal, com o tribunal, até o município, para realizarmos uma reunião com a atual gestão. E, na ocasião, confirmamos o estado deplorável do município, da ausência de impressoras. Fizemos uma reunião, sequer havia impressora no local para imprimir adequadamente o material. Grande parte da infraestrutura do município estava prejudicada. Em loco, constatei, de fato, que muito da estrutura do aparato estatal público tinha sumido. O que corrobora que, até que ponto os documentos foram sumidos pela gestão anterior, até que ponto sumiram na atual gestão. O problemático não é quem sumiu, mas o foco aqui é que, na falta de tais documentos, tanto os argumentos da sentença quanto os argumentos de defesa das razões recursais pautam-se no raciocínio presuntivo. A defesa alega que não se poderia pautar a decisão no raciocínio presuntivo decorrente do ajuizamento de inúmeras ações civis públicas, decorrentes de quem seria o culpado, responsável pelo sumiço dos documentos. Mas a defesa, igualmente, usa um raciocínio presuntivo a dizer que, pelo simples fato de ter sido irregular a admissão no exercício anterior, logo essa também seria. O foco desse processo seria a ordem de classificação. Nós sabemos que aqui no Tribunal de Contas é fundamental a observância da ordem de classificação, a aferição das desistências, tudo isso como meio de resguardar o princípio da isonomia e da impessoalidade. Agora, transpor a questão da ordem de classificação para um segundo plano é muito grave. Não há como reputar essa questão fundamental para um juízo, para um raciocínio presuntivo. Reputo essencial verificar a legalidade, se houve, de fato, as existências formais e o cumprimento da ordem de classificação, sob pena de violação do princípio da isonomia e da impessoalidade. Isso sem falar que não houve qualquer referência, seja no processo, seja nas razões recursais, o porquê.
por qual era a necessidade excepcional de interesse público naquele momento, naquele caso concreto. A defesa valeu-se muito de técnicas processuais. E é nesse sentido que agora venho rebatê-las também por argumento processual. No meu entendimento, tratando-se de um processo de gasto público, prevalece o indúbio pro societatis. E, como qualquer processo, mesmo na seara civil, segundo o artigo 333, a defesa não se desincumbiu de seu ônus probatório. Quis alegar a irregularidade, mas não trouxe qualquer documento que comprovasse a legitimidade das admissões, valendo-se tão somente o raciocínio presuntivo. Vale dizer, não se desincumbiu do ônus probatório, vigorando, portanto, indúbio pro societatis, que acredito que seja uma solução judicante, jurisdicional, que pode resolver o caso concreto pelo não provimento do recurso. Então, Excelência, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, porquanto a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório. Muito obrigado. Excelência, pela ordem, base no artigo 5º, inciso 55, peço a palavra. O regimento nosso foi alterado. Quero dizer que eu continuo achando que o advogado deveria falar a última palavra. Eu não entendo como não possa ser assim. Embora o Ministério Público tenha sempre advogado que a última palavra é do Ministério Público. Eu não acho, mas foi alterado o regimento. Eu vou consignar o pedido do defensor, porque acho que anula depois o processo. Eu vou consignar o que ele pediu a palavra por último e não foi concedido com base no nosso regimento. O conselheiro liberal tem a palavra. Não tem a palavra. Bom, embora meu voto caminhe no sentido do desprovimento e da manutenção da multa, mas em função dessas informações todas, é muita informação nova que não consta no processo, inclusive esta na fala do Ministério Público, que esteve no local, visitando a prefeitura, eu acho melhor retirar de pauta e analisar aqui as informações e documentos e, posteriormente, retornar na pauta. E aí, Vossa Excelência poderá conceder a palavra também à defesa, eventualmente, que a manifestação que foi indeferida nesse momento. E terá também a oportunidade de até em novos memoriais, por escrito, se pronunciar a respeito da fala do Ministério Público. Okay. Vossa Excelência, gostaria exatamente isso, sugerir a apresentação de memoriais para refutar qualquer prejuízo à ampla defesa, refutando qualquer alegação de nulidade processual ao processamento de defesa, na medida em que os memoriais garantirão a consagração do princípio constitucional. Obrigado. Ok, portanto, retorna ao gabinete, retirado de pauta. Depois, Vossa Excelência providencia a abertura para a defesa e para o Ministério Público. Agora, o item 84 é a contratação de Sorocaba, doutora Iris Pedroso Lippe, que vai fazer a sustentação oral. Vejo aqui o que é do ex-prefeito Vitor Lippe. Vossa Excelência, conselheiro Márcio Martins de Camargo, tem a palavra. Cumprimento a advogada. Item 84, em exame à licitação, na modalidade pregão, e contrato celebrado entre a Prefeitura de Sorocaba e a Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, visando ao fornecimento de sistemas de gestão pública municipal para atendimento às demandas das Secretarias da Saúde e da Educação. A fiscalização manifestou-se pela irregularidade, questionando a existência de dotação, o cumprimento das cautelas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, a subscrição do edital pelo pregoeiro, falhas na elaboração do orçamento básico, não atendimento às súmulas deste tribunal no tocante a exame dos atestados, apresentação de certidão negativa de débito como prova de irregularidade, proposta indevidamente desclassificada,
compatibilidade dos preços, não observância de todas as exigências da prova de conceito, além da remessa intempestiva do termo contratual. Após as justificativas prestadas, os autos seguiram para a TJ e chefia, e as assessorias opinaram pela desaprovação dos mesmos. É o breve relatório. Palavra agora a doutora Iris Pedroso Lippe, para o tempo regimental. Para a defesa. Excelentíssimo senhor presidente Antônio Roque Cittadini, excelentíssimo senhor conselheiro Sidney Beraldo, excelentíssimo senhor auditor substituto Dr. Márcio Martins Camargo, ora relator, ilustríssimo senhor procurador de contas Rafael Baldo e ilustríssimo senhor secretário-diretor-geral Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Primeiro quero pedir minhas escusas, porque sou nova, inclusive, nesta casa e também na matéria apresentada, uma vez que eu sou da área de direito privado, mas agora estou atuando na área de direito público, tendo em vista que o ex-prefeito de Sorocaba é meu irmão e eu, então, na condição de advogada, agora tenho atuado em sua defesa. Neste caso, pouco antes desta sessão, o Vitor Lippe juntou documentos que gostaríamos que fosse verificado para o julgamento desta demanda. Neste caso, 2 empresas foram desclassificadas por conta de... foram inabilitadas por conta de não apresentarem adequados atestados, e essas mesmas empresas buscaram o Poder Judiciário, uma delas com mandado de segurança, cuja liminar não foi concedida, e depois a segurança foi denegada, e a outra empresa desclassificada fez representação junto ao Ministério Público, que, da mesma forma, não foi conhecido e, posteriormente, confirmado em segunda instância. Por conta disso, nós também juntamos, não obstante o apontamento realizado pelas assessorias em relação à ausência de nota da reserva de dotação, que o contrato foi integralmente firmado e expedido o competente termo de recebimento definitivo dos serviços, bem como atestado de não sinistralidade, demonstrando que o serviço foi adequadamente prestado e pago sem nenhum prejuízo aos cofres públicos. Também no tocante à ausência adequada de verificação do valor dos serviços, foram feitos à época 5 como posso dizer, orçamentos, porque eram 2 lotes, e também foi aferido que o preço estava de acordo com os praticados em outros municípios pela mesma empresa. Então, por essas razões, gostaria que fossem revistas e, com esses novos documentos, o resultado deste julgamento. Obrigada. Ok. Palavra ao conselheiro Márcio. Agradeço, ilustre advogado, pela defesa. Senhor presidente, considerando os argumentos de defesa e a notícia de novos memoriais, eu retiro de pauta para considerações. Ok. Portanto, retirado de pauta, retorna para o gabinete de Vossa Excelência para a continuidade da instrução. Obrigada. Ok. Relato agora não tem mais, não, agora só os do Ministério Público, né? Então, agora vamos lá. Itens 33 a 35 em conjunto. Prefeito de Aguaí, irregularidade no ajuste firmado, verificado falta de projeto básico, a análise da matéria, discrepância de valores em até 248 expostos. Acompanho os órgãos da Casa e julgo procedente a representação e irregular a licitação, nos termos dos atos e os termos contratuais dele decorrente. Determino o oficiamento de estilo. Em discussão, votação aprovada. 36 e 37. Ilha Solteira, Prefeitura com a empresa MAG Dias e RG Dias, deve ser irmão e irmã, e Dorival Donizete Barbosa, objetivando a alienação, doação de encargos de imóveis
Relatório disponibilizado, razão assiste os órgãos técnicos à manifestação de irregularidade, notadamente faz da ocorrência apontada, não justificada no contexto pela origem, falta de autorização legislativa, avaliação prévia dos imóveis, real justificativa de interesse público, critérios de julgamento utilizados que não foram os mais adequados. Acolho a manifestação da Casa, a TJ, voto pela irregularidade da licitação dos contratos com oficiamento à Prefeitura e Câmara para as providências. Em discussão, votação aprovada. Agora o relato dos itens 38 a 42, porque o 43 vai ter sustentação oral, não é? É isso. Desiste? Eu vou relatar em conjunto, então desiste. Muito bem, estou de pleno acordo. O desistiu 43. Não, porque a matéria é a mesma. Relatos, portanto, em conjunto, tratam-se de contratos, convênio e prestação de contas de repasses públicos. Esses autos tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa. Meu voto acompanha pela regularidade e com a aprovação das prestações de contas e as recomendações que faz. Em discussão, votação aprovada. Agora o 44. Apartado das contas de Santa Cruz da Esperança. Constato que o argumento de ter sido frustrada a licitação não é razão suficiente para justificar a dispensa praticada. Prejudica a análise o fato de que a Prefeitura de Santa Cruz da Esperança ter deixado transcorrer em Albis a oportunidade de defesa. Observo que as manifestações de ATJ e chefia foram pela irregularidade da matéria. Nessas condições, acompanho os órgãos da Casa. Julgo irregular a dispensa, a licitação, aplico a penalidade de 400 UFESP ao responsável pelas despesas não licitadas, senhor Daércio Lopes da Silva. Multa esta que deverá ser quitada em 60 dias, determinando o oficiamento. Em discussão, votação aprovado. 45, contas do Legislativo de Hortolândia, 2011, fiscalizada pelo R3. Órgãos da Casa analisaram e falaram pela irregularidade. Meu voto segue no mesmo sentido, irregular prestação de contas com fundamento inciso 3, a linha B e C do artigo 33. Aqui tem a linha B, hein, do artigo 33 da Lei Complementar 709. As recomendações decorrentes da presente decisão encontram-se consignadas na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovado. – 46. Executivo de Cafelândia, 2013, que tem, aliás, uma bela praça, Cafelândia. Órgãos da Casa com divergência, o município cumpriu os índices constitucionais e legais obrigatórios, ensino fundamental, Fundeb, pessoal, saúde e responsabilidade fiscal. Meu voto é pela emissão do parecer favorável. A íntegra do voto e as demais recomendações estão disponibilizadas. Em discussão, votação aprovado. 47. Município de Indaiatuba, 2013. Algumas falhas de ordem formal foram apresentadas justificativa. O município cumpriu os índices constitucionais e legais. Peças contábeis mostram que a municipalidade mantinha condições de suportar a defesa. Houve um superávit orçamentário de 8,46. Voto pela emissão do parecer favorável da sociedade. Daqui a pouco o secretário da Fazenda vai querer ser ministro, com superávit de 8,46. Nesse momento é que nós estamos precisando. Voto pela emissão do parecer favorável às contas, ou o secretário também de Estado aqui, excetuando-se os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Em discussão, votação aprovado. 48. Município de Itapetininga, 2013. Falhas de ordem formal, o município cumpriu os índices constitucionais, remuneração, Fundeb, ensino, saúde, pessoal. Resultados financeiros satisfatórios. Aqui também houve superávit, 7,39. Voto pela emissão do parecer. Esse também vai querer um cargo. Voto pela emissão do parecer favorável às contas, excetuando seus atos pendentes de apreciação. Formação de apartado na matéria do B52 do relatório.
devendo o expediente 27.750 acompanhar os autos. Em discussão, votação, aprovado. 49, retirada de pauta com retorno ao gabinete. Trata-se das contas de Martinópolis, que retorna ao gabinete. 50, contas de Quintana, fiscalizada pela UR4 de Marília, uma bela UR, órgãos, inaugurada pelo conselheiro Edgar. Órgãos técnicos da Casa, o Ministério Público, todos manifestaram-se favoravelmente. O meu voto acompanha as manifestações da Casa pela emissão do parecer favorável, excetua os seus atos pendentes de apreciação do Tribunal, as recomendações de ressalva encontram-se consignadas na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. 51 e 52, recursos. 51, sustentação. É sustentação do Ministério Público, né? É isso. E o 52 não está junto? Então é só o 51. Um momento que já, como diz o Dr. Beraldo, a procura no computador nem sempre é rápida. O 51 trata-se do recurso de Nelson Sten e Marcelo Capelli, ex-prefeito de Arthur Nogueira, a contrato da Prefeitura e a construtora Mantiqueira, a ginásio poliesportivos. Foi julgado irregular a tomada de preço, o contrato, e foi aplicada uma multa de 100 UFESP ao senhor Marcelo Capellini. E também uma de... ou melhor, de 1.000, eu falei 1.000. É 1.000. E o FESP, não é 50. Tratam-se, portanto, desta contratação citada. Ouço o digno Ministério Público sobre a matéria. Obrigado, Vossa Excelência. No presente caso, o juiz de regularidade incidiu sobre contratação cujo objeto era a construção de ginásios poliesportivos. Isso por volta do ano de 2000. O Ministério Público Estadual apurou a existência de inúmeras irregularidades que desaguaram no ajuizamento de uma ação civil pública para apurar a irregularidade. Tem-se aqui um controle concomitante e paralelo entre a instância judiciária e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, lembrando aqui a interdependência entre as esferas. No caso, no mérito da questão, restou-se incontroverso a ilegalidade do certame do contrato de execução, porque houve o pagamento pela municipalidade, mesmo havendo a paralisação de obras. Vale dizer, nesse contexto, o ponto controverso reside em questão processual. Vale dizer, na arguição de nulidade por cessamento de defesa, pois, encerrado o mandato, com decurso temporal de aproximadamente 5 anos, houve a deflagração do processo com a notificação dos penalizados mediante publicação no Diário Oficial. Vale dizer, uma vez encerrado o mandato no ano de 2000, decorreram cerca de 5 anos até a deflagração do processo aqui na Corte de Contas com aplicação de multa. De fato, a própria TJ tinha sugerido a notificação pessoal, de modo a permitir o acesso e a garantia do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público, nesse caso, ele pugna pelo provimento parcial dos dois recursos. Ainda que os dois ex-prefeitos municipais tenham sido notificados mediante publicação no Diário Oficial e não mediante notificação pessoal nos termos do 91, seria o caso, no máximo, de se dar procedência parcial ao recurso para cancelar as multas aplicadas. Mas isso não significa anular o julgamento em totum a ponto de refutar o juízo de irregularidade, que, inclusive, já tem fortes indícios probatórios em sede do Poder Judiciário. Isso porque a Prefeitura Municipal é uma realidade orgânica distinta das pessoas dos penalizados. Ainda que os penalizados não tenham tido acesso ao contraditório e ampla defesa por falta de notificação pessoal, a municipalidade é uma realidade orgânica que sobrevive de 2000 até hoje. Essa continuidade orgânica legitima a possibilidade dela intervir nos autos. Essa teoria ela pode ser respaldada na teoria de Otto Gierke e de Jelinek, que afirmam a
autonomia da realidade orgânica da Prefeitura Municipal em relação às pessoas dos seus governantes. A própria municipalidade deve ter uma procuradoria municipal que tem o ônus de acompanhar a evolução dos processos, inclusive no que tange à leitura da publicação no Diário Oficial. É por isso que o Ministério Público pugna pelo provimento parcial para excluir a aplicação das penalidades aos 2 prefeitos, mantendo o juízo de regularidade. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu apenas faço referência ao representante do Ministério Público. Vossa Excelência pediu sustentação do item 51. Os 52 são as mesmas partes e é o mesmo contrato. Posso relatar os 2 em conjunto, conforme eu tinha dito, porque a matéria é exatamente a mesma. Não tem as partes, são todas exatamente a mesma. Olha, o meu voto, a questão aqui, eu afasto também as preliminares arguidas, a decisão foi devidamente publicada, a recorrente foram regularmente notificados. No mérito, eu sou, dada a gravidade da matéria, sou por manter-se totalmente a decisão, a íntegra da decisão, e desprovido os recursos aqui pleiteados. Portanto, nem a questão da multa eu desconsidero. Mantenho todos os itens apontados na inicial. Em discussão, votação, aprovado. 53, Caraguatatuba. Julgamento de irregularidade, recurso agora. Preliminar, conheço o recurso. Conhecido. No mérito, não houve adequada comprovação de valores, repassado, ausência de prestação de contas. Mantenho o valor da multa, voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo as decisões. Em discussão, votação, aprovado. Agora o conselheiro Sidney Beraldo, item 54 e seguintes. O item 54 trata de termos aditivos e contrato celebrado entre a Prefeitura de Birigui e a Sindplus, administradora de cartões, serviços de crédito, cadastro e cobrança limitada, tendo por objetivo a prorrogação do prazo contratual. A instrução é favorável, acompanho a instrução e voto pela regularidade da matéria em exame com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação, aprovada. Agora o item 55, a pedido de sustentação oral do Ministério Público. O conselheiro Beraldo faz o relatório. Bom, os itens 55 e 56, porque o 56 é uma representação, né, que trata então do mesmo assunto. Né? Exato. O item 55 e 56 versam sobre contrato precedido de pregão eletrônico celebrado pela Proguaru e a Cooper Alternativa, cooperativa de trabalhadores do ramo de transportes de carga e passageiros em veículos utilitários e similares, para a prestação de serviço de caminhão poliguindaste. Tratam também de representação formulada pela Guaru Press, cooperativa de prestações de serviços de Guarulhos, alegando possíveis irregularidades da licitação. A instrução também é favorável. Eu gostaria de ouvir a manifestação do Ministério Público, doutor Rafael. Doutor Rafael, tem a palavra. Obrigado, Vossa Excelência. No presente caso, a contratação foi firmada com uma cooperativa. Essa cooperativa é a Cooperativa de Trabalhadores no ramo de transporte de cargas e passageiros em veículos utilitários similares. O objeto do certame é a prestação de serviços de caminhão poliguindaste. Uma das irregularidades apontadas pela fiscalização foi que as atividades constantes do CNPJ não condizem com o objeto de licitação. Há fortes indícios probatórios da incompatibilidade entre a natureza e a finalidade da cooperativa com o objeto licitado. A minha intervenção é singela. Eu gostaria só de remeter aqui um trecho de Marçal Justem Filho, em cuja obra traça breves apontamentos em relação à contratação de cooperativas de trabalho. Ao longo da década de 90 e início da década de 2000 e anos seguintes, restou muito notória a contratação de cooperativas na seara pública. Polvilhou vários contratos, e possivelmente isso decorreu da concessão de tratamento tributário privilegiado que elas detêm.
Até que ponto isso não poderia desincumbir, ensejar uma concorrência desleal na seara das contratações públicas? É diante desse contexto e desse receio que Marçal Justem Filho faz a seguinte observação na página 412, relacionado aos comentários ao artigo 28 da 866. É possível e viável a participação de cooperativa em licitação quando o objeto licitado se enquadra na atividade direta e específica para a qual a cooperativa foi constituída. Se, porém, a execução do objeto contratual escapar à dimensão do objeto social da cooperativa ou caracterizar a atividade especulativa, imagino que seja isso o caso, haverá atuação irregular da cooperativa. Será a hipótese de sua inabilitação. No mesmo sentido, o autor explica a sua ideia afirmando que a cooperativa não é organismo de atuação no mercado, perante terceiros. Para esse fim, o direito estrutura a sociedade simples ou empresárias. É por isso que o Ministério Público pugna uma devida atenção a essa incompatibilidade entre o instituto, entre o objeto licitado e o objeto da cooperativa. É por isso que pugna pela irregularidade. Obrigado. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, vou retirar de pauta também esse processo. Essa matéria é complexa, meu. Continua Vossa Excelência com a palavra. Item 57. O item 57 cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de São José dos Campos e o Banco Santander Brasil S.A. para pagamento da folha de servidores. Muito embora a instrução seja desfavorável, meu voto caminha no sentido oposto. A utilização do pregão vem sendo reiteradamente aceita por esta Corte em licitações com este objeto. E a diferença de valor entre contrato em exame e o anterior decorre do fato de que foi realizada a licitação conjunta entre a Prefeitura, a Câmara e diversas entidades municipais, mas celebrados contratos individuais. Quanto à exigência de demonstração de capacidade mensal de processamento de 3.000 créditos, não destoou do percentual estabelecido na súmula 24 desse tribunal, na medida em que o número de créditos a serem processados pela futura contratada era superior a 13.000. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato em exame, sem prejuízo da advertência assinalada. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. O item 58 versa sobre o contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Jardinópolis e o Banco Nossa Caixa S.A. para prestação de serviços bancários, abrangendo o pagamento da folha de servidores. A instrução é desfavorável, uma vez que esses serviços exigiam a realização de prévio procedimento licitatório. Acompanho a TJ e voto pela irregularidade da matéria com as comunicações de praxe. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator e eu sou voto vencido na matéria. Eu acho que pode ser contratado sem licitação quando for entidade pública. Continuo achando que não foi revogado a lei de licitação que trata desta matéria. Portanto, sou vencido, aprovado o voto do senhor relator. Item 59, também tem sustentação oral. Exato. O item 59 diz respeito a convênio celebrado entre a Prefeitura de Jundiaí e a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem para a realização de exames de diagnóstico por imagem e radiológicos. A instrução é desfavorável, uma vez que não se encontra presente convergência de interesses, característica de convênio impondo o objeto do ajuste à realização de prévio procedimento licitatório. É o breve relatório. Gostaria de ouvir a manifestação do doutor Ministério Público, doutor Rafael. Doutor Rafael Baldo, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. De fato, no presente caso, tem-se que seria melhor a realização de contratação em virtude da presença de interesses contrapostos. Ao exame laboratorial realizado, advém o dever de pagamento por parte da administração pública. De fato, não há possibilidade de interesses convergentes. Na minha opinião, os exames laboratoriais eles compõem uma atividade meio para a consecução de um outro direito fundamental, que é a atividade fim, direito à saúde.
Então, no entendimento do Ministério Público, essa atividade meio exame laboratorial, ela deve ser contratada para, aí sim, executar o direito fundamental à saúde, no bojo do qual são possíveis serem celebrados os convênios. É por isso que pugna pela regularidade. Obrigado. Conselheiro Beraldo. Cumprimento mais uma vez o doutor Rafael, e como meu voto também caminha nesse sentido, pela irregularidade do ajuste, coloco a aprovação dos nobres conselheiros. Eu voto pela irregularidade do ajuste, deixando, contudo, de impor multa ao responsável em razão do seu falecimento. É, portanto, irregular. Irregular. Continua em discussão, em votação, aprovado. Esse próximo, pode. Item 60. 60. Eu entendi também, voltando irregular, até no caso defesa que teria que ser contrato, não convênio. Né? Item 60, o item 60 encontra-se em exame contrato precedido de concorrência, celebrado entre a Prefeitura de Votuporanga e a Scanvias Construções e Empreendimentos Limitada, para serviços de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas. O desatendimento do prazo legal para interposição de recurso e a divergência entre as metragens constantes na planilha orçamentária e no memorial descritivo comprometeram os autos em tela. Acompanho a instrução desfavorável e voto pela irregularidade da matéria, com aplicação ao responsável de multa de 300 UFESPs. Em discussão, votação, aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, itens 61 e 62. Ok. Os itens 61 e 62 tratam de contrato precedido de concorrência, celebrado pela Prefeitura de Sertãozinho e a empresa Serrio Construtora Limitada, para pavimentação asfáltica, galerias e sinalização. Cuidam também de representação formulada por Maharaia Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, sobre possíveis irregularidades no edital. A exigência de comprovação de qualificação técnico-profissional na execução de itens sem relevância técnica ou valor significativo em relação ao objeto total, e ainda a comprovação de qualificação técnico-operacional de execução de estação elevatória de esgoto com vazão mínima de 2,8 litros por segundo, quanto se pretendia possuir vazão mínima 1,5 litro, mostram-se restritivas e acabaram por dar causa à inabilitação de 2 das 5 licitantes. Diante do exposto, voto pela procedência da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovada. O item 63 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Lorena e a Editora Moderna Limitada, objetivando o fornecimento de sistema de ensino e disponibilização de portal de educação. A indevida aglutinação de objetos, aliada à proibição de participação de empresas em consórcio e de subcontratação, revelou-se restritiva, redundando na participação de apenas uma licitante. Acompanho a TJ e voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovada. Item 64, trata-se de contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Rosana e a Pré-Serve Serviços de Limpeza e Construções Limitada, para a prestação de serviços de ampliação da faixa de rodagem e adequação do leito. A não caracterização da situação emergencial e a ausência de justificativa para a escolha da contratada, cujas atividades comerciais desempenhadas, assim como das 2 outras empresas consultadas, não condiziam com o objeto contratado, comprometeram os autos em tela. Diante do exposto, voto pela irregularidade do ajuste, deixando, contudo, de impor multa ao responsável em razão do seu falecimento.
Em discussão, votação aprovada. Item 65, diz A respeito... sustentação oral. Opa. 64? 65. Não, o 65 já foi? Eu não anotei. Então é que está anotado errado. Desculpe. Continua, Vossa Excelência. Não é a sustentação. Desculpe a nossa falha. O item 65 diz respeito às contas da Câmara Municipal de Colômbia, relativas ao exercício 2012. A instrução é dividida. Acompanha o Ministério Público de Contas os gastos excessíveis com combustíveis que já haviam sido apontados nas contas de 2009, representaram em 2012 um aumento de 99,93% em relação ao exercício anterior, demonstrando a falta de zelo na gestão do dinheiro público e descumprimento às recomendações desta Corte. Diante disto, voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Colômbia, exercício 2012. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 66 e 67. Ok. Os referidos itens versam sobre as contas da Câmara de Ibirá e Cássia dos Coqueiros, referentes ao exercício 2013. Os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das presentes contas com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 68 a 70. Ok. Referidos itens tratam de contas das prefeituras de Caçapava, Bariri e Álvares Machado. A instrução unânime desfavorável em relação às prefeituras de Caçapava e Bariri e dividida em relação à de Álvares Florense. Entendo que as três contas em exame foram atendidos os requisitos constitucionais e legais e alcançados bons resultados econômico e financeiros do exercício. Com relação ao IDEB, foi apurado o seguinte: o município de Caçapava, regressão do índice relativo à 8ª série e 9º ano, estando, ademais, o resultado alcançado abaixo da meta projetada. O município de Bariri, regressão dos índices relativos à 4ª e 5ª série e de 8ª série e 9º ano, resultados alcançados abaixo das metas projetadas. E no município de Álvares Machado, o resultado alcançado na 8ª e 9ª série ficou abaixo da meta prevista. Diante do exposto, eu voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos, devendo, ademais, as três prefeituras adotar medidas que tragam melhorias à qualidade de ensino, o que será verificada na fiscalização nas próximas inspeções em loco. Eu tenho procurado ressaltar essa questão do IDEB, porque a dificuldade em melhora da qualidade de ensino, nós todos sabemos, não é uma tarefa fácil. Mas a regressão dos dados, quer dizer, você verificar uma piora, né, a cada ano que passa, aí realmente merece uma observação e um acompanhamento da nossa fiscalização e recomendação. No caso aqui da Prefeitura de Álvares Machado, o IDEB vem piorando. Em 2007, era 5,6 a nota. Em 2009, a avaliação do MEC é feita de 2 em 2 anos, caiu para 5,4. Em 2011, para 5. Em 2013, para 4,7. Há 6 anos, a qualidade da educação vem piorando neste município. Vale realmente uma recomendação e um acompanhamento mais perto, já que nós criamos, inclusive, o índice de efetividade e que o que tem maior peso na avaliação é exatamente a questão da educação. Em discussão, votação aprovada. O item 71 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ribeirão Corrente,
em face da decisão que julgou irregulares a admissão de 2 professoras em razão de acúmulo de cargos. Em preliminar, presentes e pressupostos de termos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. Se o relator conhece, conhecido. No mérito, os documentos trazidos demonstram que realmente as servidoras em questão estiveram afastadas de suas funções, sem remuneração, até o mês de fevereiro de 2013, data em que foram exoneradas do posto de trabalho que ocupavam em prefeituras distintas e começaram a receber salários da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente. Assim, considerando que não houve acumulação remunerada de cargos públicos, proibida pela Constituição Federal, e que as docentes já encerraram os vínculos funcionais que possuíam com os outros órgãos públicos, entendo que as admissões questionadas podem ser aceitas. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso ordinário interposto para o fim de julgar regulares as admissões de Elisete Balduino de Carvalho e Suzana Balbino Garcia e determinar o registro dos correspondentes atos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 72 e 73. O item 72 versa sobre recurso ordinário interposto por Ademar Kemp Marcondes de Moura, prefeito do município de Álvaro de Carvalho, à época, em face de sentença que julgou irregulares as contratações por tempo determinado de 13 professores, tendo aplicado ademais multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 73 trata de recurso ordinário interposto por Hélio José Ferreira do Nascimento, prefeito do município de Paulistânia, à época, em face de decisão que julgou irregulares as contratações por tempo determinado de 5 agentes comunitários de saúde e aplicou ao responsável multa de 200 UFESPs. A instrução é desfavorável. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. Se o relator conhece, conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Entretanto, considerando que as admissões questionadas foram efetuadas em reduzido número e para atendimento de setores essenciais do serviço público, educação e saúde, entendo que as multas aplicadas aos respectivos responsáveis possam ser excluídas. Voto, assim, pelo provimento parcial dos apelos, tão somente para que sejam canceladas as multas aplicadas aos recorrentes, mantidas, no mais, as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. Item 74 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Terra Roxa, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentada pela Irmandade de Misericórdia de Hospital Terra Roxa, no montante de R$ 195.811,44, condenando o provedor à devolução desta quantia, ficando a entidade impedida de receber recursos até a regularização da pendência constatada, aplicou, ademais, multa de 200 UFESPs ao prefeito à época. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. Se o relator conhece, conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Entretanto, sendo a Santa Casa o único hospital existente no município e dependente de recursos repassados pela Prefeitura, voto pelo provimento parcial do apelo, tão somente para afastar o impedimento da entidade de receber novos recursos públicos, mantida, no mais, a decisão recorrida. Em discussão, votação aprovada. O item 75... Já foi. Foi retirado de pauta. O 76. Trata de recurso ordinário interposto pela Fundação Educacional do município de Assis, em face de decisão que julgou irregular a admissão
de professor em razão de acúmulo irregular do cargo com agente de segurança penitenciária. A instrução unânime é desfavorável. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, voto pelo desprovimento do recurso da Fundação do município de Assis. É isso, voto pelo desprovimento. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Palavra agora ao conselheiro Márcio Martins de Camargo. Item 77. Em exame e licitação na modalidade pregão e o subsequente contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itapetininga e o Serviço de Previdência Municipal SEPREM com o Banco Santander S.A., para a concentração da folha de pagamento de salários dos funcionários ativos, inativos e pensionistas da administração direta, autárquica e agentes políticos da Prefeitura, e cessão para a utilização de espaço físico para instalação de posto de atendimento bancário. Os autos estiveram na ordem do dia da sessão do dia 2 de dezembro de 2014, quando o conselheiro substituto Josué Romero proferiu voto pela regularidade da matéria. Naquela oportunidade, houve pedido de vistas pelo eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini. Em 24 de fevereiro de 2015, os autos também estiveram na ordem do dia, tendo sido retirados de pauta. Já examinados por Sua Excelência, retornam os autos a esta sessão da segunda Câmara. Antes de passar a palavra ao eminente revisor, ratifico o teor do voto anteriormente proferido pelo conselheiro substituto Josué Romero. Eu acompanho Vossa Excelência. Continua em discussão, em votação, aprovado. O item 80 tem sustentação oral do Ministério Público, é isso? 80. Então, em conjunto, 78 a 82, excetuando o item 80. Vou até o 82. Ok. Item 78 trata de contratação direta entre a Prefeitura de Osasco e a empresa Edacom para a implantação do projeto Lego e aquisição de material didático pedagógico. Item 79 trata de aditamentos referentes ao contrato firmado entre a Prefeitura de Barueri e a empresa Atmosfera S.A., visando a prestação de serviços de lavanderia hospitalar externa. Item 81 trata de licitação e contrato firmado pela Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. Proguaru e a empresa Paupedra Limitada para fornecimento de concreto usinado. Item 82 trata de licitação e ulterior contrato entre o município de Mauá e a empresa SSTI Tecnologia Limitada, visando a aquisição de equipamentos de informática. A instrução é majoritária pela regularidade, considerando que os relatórios integrais já foram previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade de todos os atos em exame, sem embargo das recomendações constantes dos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 80. Licitação na modalidade tomada de preços e o contrato celebrado entre a Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal e a empresa Picoloto Engenharia Limitada, visando a construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Noé Alves Ferreira. 6 empresas participaram da disputa, uma inabilitação. Na instrução preliminar, a fiscalização manifestou-se pela irregularidade, apontando em suma falha na liquidação da despesa, não apresentação de garantia complementar, ausência de publicação dos extratos do primeiro e segundo aditivos na imprensa oficial, publicação extemporânea do terceiro aditamento, falta de publicidade do certame em jornal de grande circulação e falha no projeto básico. Após os esclarecimentos iniciais, houve a oitiva dos órgãos técnicos e todas as assessorias específicas de ATJ e chefia convergiram na direção da regularidade da matéria. É o relatório. Palavra ao doutor Rafael Baldo. Obrigado, Vossa Excelência. No presente caso, a intervenção ministerial justifica-se por quanto o relatório não expôs claramente as razões de defesa que teriam legitimado o afastamento das falhas apontadas pela fiscalização. Para o Ministério Público, a matéria deve ser julgada irregular, uma vez que houve violação do princípio da publicidade
e da transparência na gestão pública, tendo em vista o lapso na publicação dos instrumentos contratuais. Muito obrigado. Palavra, conselheiro. Agradeço a participação do Dr. Rafael. Eu vou retirar de pauta para revisitar os autos e verificar o que traz a defesa do MPC. Agora é o 83, né? O 83, a minha pretensão era retirar de pauta, mas eu pergunto ao Dr. Rafael se ele gostaria de sustentar mesmo assim ou se prefere vista para manifestar nos autos. Abdico da sustentação. Ok, então, retirado de pauta o item 83. Vossa Excelência continua com a palavra. Item 84 já foi relatado. Em conjunto, itens 85 a 86. E 86. Item 85 trata de prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2011 pelo Consórcio Intermunicipal Bacias do Tamanduá TI e Billings, Consórcio Grande ABC, a entidade coletivo feminista para a promoção de assistência social, jurídica e à saúde da mulher em situação de violência. O item 86 trata de prestação de contas do exercício de 2008, decorrente de convênio celebrado entre a Prefeitura de Guarulhos e o Núcleo Batuíra, Serviço de Promoção da Família, visando o atendimento de crianças de famílias carentes. Com os relatórios previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias em exame, voto pela regularidade de todos os atos praticados, sem prejuízo das recomendações constantes dos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 87, eu retiro de pauta, está com retorno ao gabinete. Ok. Item 88 e 89 em conjunto tratam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Serra Azul e Ribeirão Corrente relativas ao exercício de 2013. Instrução unânime pela regularidade. Considerando os relatórios já previamente disponibilizados e tendo em vista que as falhas apresentadas não constituem motivo para a desaprovação das presentes contas, voto pela sua regularidade, sem prejuízo das recomendações constantes dos votos. Em discussão, votação aprovada. 90. Em exame as contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Cajati relativas ao exercício de 2012. Contas em boa ordem geral, sendo o principal ponto excepcionado pela fiscalização a obra da nova sede do Poder Legislativo, sobre o qual foram apontadas, quanto à licitação, cláusulas editalícias restritivas, ausência de documentação técnica instruindo os autos. E quanto à execução contratual, obra executada em área de preservação permanente, obra paralisada, divergência entre o executado e a medição, garantia contratual expirada e não comprovação da efetiva execução do contrato. A assessoria técnica com o aval da chefia pugna pela regularidade das presentes contas, não obstante a sugestão de formação de autos próprios para análise da licitação e da execução contratual. O Ministério Público de Contas opina no mesmo sentido. É o breve relatório. Em que pesem as ponderações dos órgãos técnicos da Casa a respeito da sugestão de formação de autos próprios para análise das licitações, lembro que as contas das câmaras municipais são julgadas no seu conjunto, diferentemente das contas das prefeituras, não admitem exames de autos em autos apartados. Nesse caso, portanto, a partir do que foi relatado no laudo de fiscalização, em confronto com as alegações de defesa, tem-se que estão a obstar a regularidade das presentes contas as questões pertinentes aos procedimentos licitatórios promovidos no período, uma vez que o gestor não tomou as medidas necessárias a atender às leis de regência, ocasionando a malversação dos recursos públicos, o que ocasionou o dano ao erário. Pelo exposto, não obstante os aspectos positivos então registrados, voto pela irregularidade das contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Cajati e aplico ao responsável pela presente prestação de contas multa no valor equivalente a 200 UFESPs, sem prejuízo das recomendações constantes do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 91. Em exame as contas prestadas pela Prefeitura do município de Birigui, relativas ao exercício de 2013. A TJ e chefia opinam pela emissão de parecer favorável. Em contrapartida, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer desfavorável às contas, em virtude da autorização de abertura de créditos suplementares na LOA em percentual incompatível com a inflação prevista para o período.
da manutenção de disponibilidades financeiras em banco privado, da recorrente falta de designação de servidores para a fiscalização dos contratos da administração, da quantidade excessiva de comissionados e dos servidores com férias vencidas acumuladas. É o breve relatório. Acolhendo as manifestações proferidas pelas assessorias técnicas de ATJ, as contas da Prefeitura Municipal de Birigui merecem aprovação. De um lado, porque os principais aspectos legais e constitucionais que norteiam o exame de aludidos demonstrativos estão em ordem, e de outro, porque não há nas contas em análise irregularidade que possa comprometê-la de forma irremediável. Os aspectos apontados pelo douto MPC, à luz da jurisprudência da Casa, podem ser relevados face à boa ordem das contas sob exame. Face ao exposto, eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura do município de Birigui, relativas ao exercício de 2013, sem prejuízo das recomendações constantes dos votos. E, por fim, em atenção ao solicitado pelo Procurador-Geral de Justiça no expediente TC 4654402613, encaminhe-se cópia das peças dos autos para da questão relacionada ao item C121, fornecedores impedidos de contratar com a administração. Ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a possível ocorrência de fato penal tipificado no artigo 97 da Lei de Licitações. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 92. Em exame recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Alberto de Oliveira Pinto, ex-presidente da Câmara Municipal de Ilhabela, contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado de um motorista e 2 serviços gerais levados a efeito no exercício de 2011. Foi aplicada multa no valor correspondente a 500 UFESPs. A sentença considerou que não restou evidenciada a situação de emergência suficiente para impedir a realização de prévio processo seletivo. Assessoria Técnica, Chefia e Ministério Público de Contas opinaram pelo conhecimento pelo não provimento do recurso. É o relatório. O recurso em termos dele conheço. No mérito, no tocante às admissões por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público, o plenário desta Corte de Contas, procurando uniformizar o tratamento a ser dado à matéria, deliberou que essas admissões devem sempre ser precedidas de processo seletivo, salvo se restar comprovada a emergência que impeça a sua realização. Não obstante as razões da origem, considero que a regra do inciso 2 do artigo 37 não pode ser desprezada. Os profissionais foram contratados independente de processo seletivo para suprimento da necessidade de caráter permanente do município. Já em relação à multa, tendo em conta o número de profissionais contratados, apenas 3, propõe uma redução para o equivalente pecuniário a 200 UFESPs. Concluo, pois, votando pelo provimento parcial do recurso, mantendo a sentença no que diz respeito à negativa de registro dos atos de admissão e reduzindo a multa aplicada ao responsável para 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 93, eu solicito a retirada de pauta. Item 94. Em exame recurso ordinário interposto pelo senhor José Antônio de Barros Neto, ex-prefeito do município de Tremembé, contra a sentença que negou o registro a atos de admissão de pessoal por tempo determinado levados a efeito no município no exercício de 2011, após a realização de concurso público. Ao responsável restou aplicada a multa de 300 UFESPs. A sentença denegatória considerou que, não obstante a realização de concurso público, não foram plenamente atendidos os pressupostos da Constituição Federal. Observou que o município vem, ao longo dos exercícios, promovendo a contratação temporária de pessoal e reprovou a prática adotada. O recorrente, por sua vez, alega incompetência absoluta do auditor para exarar sentença da espécie. No mais, com o intuito de reverter a decisão proferida, afirma que todas as admissões foram procedidas de regular concurso público e dizem respeito ao convênio de municipalização do ensino firmado com o governo federal. A assessoria técnica, chefia e o Ministério Público de Contas opinam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso. É o relatório. Em preliminar, o recurso está em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, quanto à arguição de incompetência do auditor para prolatar a sentença, observo que essa questão já foi enfrentada e devidamente afastada em processos pretéritos. No mérito propriamente, as 16 admissões ora em exame supriram carências da área de educação de relevante interesse público e foram precedidas de concurso público, conforme atestou a equipe de fiscalização, que analisou a matéria levando em conta os princípios e normas constitucionais aplicáveis à espécie. À vista dos elementos que instruem os autos, acolho os pronunciamentos dos órgãos técnicos e do Ministério Público de Contas e voto pelo provimento do recurso, pelo registro dos atos de admissão, pelo cancelamento da multa imposta ao responsável.
Em discussão, votação aprovada. Itens 95 a 98, em conjunto. 95, a sustentação oral. 95. Então, item 95. Em exame recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Cubatão e por Márcia Rosa de Mendonça Silva, prefeita municipal, em face da sentença que aplicou multa de 200 UFES à recorrente, julgou irregular a prestação de contas do exercício de 2008, decorrente de repasses efetuados à entidade Esporte Clube Madureira, suspendendo de novos recebimentos até a regularização das pendências. É o brevíssimo relatório. Dr. Rafael Baldo tem a palavra. Obrigado, Vossa Excelência. No presente caso, o Ministério Público reputa ser imprescindível o não provimento do recurso. De início, a intervenção ministerial decorre da ausência de referência à TJ ou MPC no bojo no decorrer do relatório. Havendo racionalização no presente processo, o Ministério Público entende ser ilegal repasse para o clube associativo. Nesse caso, tem-se uma zona nebulosa com risco de ensejar um favoritismo avesso ao Estado Democrático de Direito, exigindo-se, em circunstâncias tais, um chamamento público de modo a permitir o acesso por outros clubes que igualmente poderiam promover o mesmo projeto, bem como plano de trabalho com a fixação de metas e, por fim, relatório de atividades desenvolvidas. São elementos faltantes no presente processo que ensejam legítimo o julgamento de irregularidade. Muito obrigado. Perdão. Não provimento. Obrigado. Palavra ao conselheiro. Senhor presidente, meu voto vai acompanhar o MPC, então eu vou dar prosseguimento em preliminar conhecendo do recurso. O senhor relator conhecido. E pelos argumentos apresentados pelo doutor procurador e juntando a eles o fato da não prestação das contas, eu nego provimento ao recurso ordinário. Ok. É regimental. Em discussão, o voto. Aprovado o voto do relator. Que continua agora, com a palavra. Itens 96 a 98, em conjunto, recursos ordinários interpostos por 96, pelo ex-prefeito de Atibaia, contra a decisão que julgou irregulares termos aditivos referentes ao contrato celebrado entre a Prefeitura e a empresa Com Engenharia e Comércio Limitada, permanecendo inafastável o grau de dependência entre os termos, não tendo como dissociar sua análise do contrato que o originou. O item 97, pelo ex-prefeito de Morro Agudo, contra a decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado com a empresa Seleta Limitada para execução de serviços de destinação final de resíduos sólidos domiciliares, não tendo justificado, dentre outras falhas, a ausência da elaboração de orçamento estimativo e por não restar comprovada a economicidade do ajuste e a vantajosidade para a administração. O item 98, pelo ex-secretário de Salles de Oliveira, contra a decisão que julgou irregulares os pagamentos de adicionais efetuados aos secretários municipais durante o exercício de 2004, permanecendo injustificados tais pagamentos por afronta à Constituição Federal. Os relatórios integrais foram previamente disponibilizados e, em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo não provimento dos recursos, mantendo-se na íntegra as decisões recorridas. Em discussão, votação aprovada. Por fim, item 99, em exame recursos ordinários interpostos por Vera Marisa Regino Casério pela Prefeitura Municipal de Bauru, contra a sentença que julgou irregulares a concorrência pública e o contrato celebrado com a empresa construtora Tec Paulista Limitada para execução de serviços de engenharia para reforma e ampliação de escola municipal. A sentença recorrida aplicou multa de 200 UFESPs aos responsáveis: Vera Marisa Regino Casério, secretário municipal de Educação, Eliseu Areco Neto, secretário municipal de Obras, e Rodrigo Riade Said, secretário municipal de Planejamento. É o breve relatório. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, a sentença atacada limitou-se a acolher a instrução que, por sua vez, ateve-se às irregularidades concernentes às exigências relativas à prova de regularidade fiscal e à qualificação técnica. Quanto à comprovação da regularidade fiscal, é incontroverso que o edital não vedou a admissibilidade de certidão positiva com efeito de negativa. Afora isso, no caso concreto, o certame transcorreu sem que a referida exigência tenha motivado questionamentos ou inabilitações.
Por esses motivos, parece-me procedente o argumento recursal a esse respeito. Quanto à qualificação técnica, ao fixar os requisitos de experiência anterior, o edital limitou-se a reproduzir o disposto na Lei de Licitações. Em que pese o edital ter silenciado quanto às parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, as circunstâncias do caso concreto atenuam a falha no instrumento convocatório, que não parece ter provocado danos indevidos a terceiros ou ao bom andamento do certame. Ao menos, não é possível extrair o contrário da instrução ou da sentença combatida. Por este motivo, proponho a reforma da sentença combatida também neste ponto. Assim, tendo afastado os fundamentos que levaram ao juízo da irregularidade da matéria, eu voto pelo provimento dos recursos interpostos, cancelando as multas impostas aos responsáveis. É como voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Encerrados os itens da pauta, consulto o doutor Rafael Baldo sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Sim, Excelência. Possível interesse recursal nos itens 42 e 43, julgados em conjunto por Vossa Excelência. Obrigado. Ok. Não há mais processo, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.